Formação Histórica do Mundo Contemporâneo, Aula 8, Texto 2, Discurso sobre o Colonialismo. Aimé Césaire. Discurso sobre o Colonialismo. Prefácio de Mário de Andrade. Prefácio. Eis uma obra que dispensa o olhar dos prefaciadores. Moldado no estilo vulcânico de que o poeta Aimé Césaire possui o segredo, o discurso é tão transparente que a sua substância só se presta a uma interpretação. Trata-se do processo dos valores da Europa capitalista responsável por um odioso empreendimento etnocidário, a colonização. E nessa perspectiva é o requisitório mais virulento que um escritor negro jamais lançou, com tamanho talento, ao rosto dos dois opressores. Talvez convenha precisá-lo desde já. O autor dirigia-se aos intelectuais burgueses que pretendiam representar então a consciência liberal, mas também a todos os militantes fincados do outro lado da barricada, na revolta nacionalista. Foram estes últimos, como se verá mais adiante, que melhor utilizaram este livro explosivo. Se me permito a intrusão destas quantas páginas, prevalecendo-me dos laços de amizade que há 20 anos me ligam a Césaire, é para recordar aos leitores que vão descobrir o discurso sobre o colonialismo na sua versão portuguesa, as circunstâncias e o contexto histórico em que este brulhote foi aceso. Escrito inicialmente como um artigo pedido ao autor por uma revista efêmera que estava longe de arvorar ideias progressistas, o texto foi objeto de uma primeira edição em 1950 e de outra revista, aumentada 5 anos mais tarde. Inscrevia-se de chofre no âmago do principal acontecimento que no amanhã da Segunda Guerra Mundial modelava o devir dos povos saqueados pela história, a saber, a reconquista da identidade materializada pela luta de libertação nacional. Situado no próprio terreno de uma certa inteligência europeia, lá onde ela pretendia ser a única a julgar os homens, a valorizar as culturas e a compreender as sociedades, Césaire compõe este discurso no sentido literal do termo, como era entendido no século XVIII. Para expor e, de caminho, pulverizar a falaciosa argumentação dos grandes pontífices do saber universal. Abordando os mais diversos domínios culturais, literatura, política, etnologia e filosofia, ele revela e desmascara o racista que se ignora ou o moralista de generosas intenções colonizantes. Mas situemos entre as duas edições da obra um texto da mesma veia, publicado em 1954. O colonialismo não morreu. Trata-se de uma vasta e brilhante ilustração dos primeiros postulados enunciados no discurso. Auxiliado por numerosos exemplos colhidos nos testemunhos de colonialistas ferrenhos, Albert Sarraut, dos grandes primeiros, Marechal Bugeaud, Coronel Montaigne, Conde de Harrison, de administradores Vinet de Auton, de escritores Pierre Loti, e apoiando-se em contraponto na denúncia de deputados africanos, Boganda, pronunciada em sessões da Assembleia da Quarta República, Césaire fez desfilar diante dos olhos dos leitores o vasto fresco dos horrores da dominação francesa em África, em Madagascar, na Indochina e nas Antilhas. Tudo isso permite apreender melhor a essência do colonialismo que, segundo a sua demonstração, se reveste de dois aspectos. O de um regime de exploração desenfreada de imensas massas humanas que tem a sua origem na violência e só se sustém pela violência. E o de uma forma moderna de pilhagem. Sendo o genocídio a lógica normal, o colonialismo é portador de racismo. Ela é nesta gigantesca catarse coletiva que o colonialismo desciviliza simultaneamente o colonizador e o colonizado. A condenação da civilização europeia foi irrefutável. Ao que sei, ninguém entre os plumitivos da época se arriscou a responder ao panfleto, aliás, de natureza polêmica.
Contentaram-se aqui e ali em catalogar Cesaire entre os negros praticantes do racismo, ao contrário, ou pregadores de regresso ao passado nostálgico das tradições civilizações africanas. As páginas mais rigorosas de Aimé Césaire sobre o colonialismo articulam-se, pois, com um momento de extrema intensidade dramática para os povos colonizados. Enraizam-se na trama dos acontecimentos que, nessa época, faziam a história da Ásia e da África, sobretudo através do Viet Minh, do RDA, Rassemblement Démocratique Africain, e da FLN da Argélia. Muito mais exprimem o pensamento dos nacionalistas revolucionários. Por toda a parte onde as comunidades de colonizadores, especialmente dos países negro-africanos, se viam confrontados com a necessidade profunda de dizer a verdade das lutas populares, esses textos eram assimilados como a fonte nutridora da revolta, a aliança da consciência anticolonialista. Essa é a razão por que o discurso se tornou uma arma preciosa no combate ideológico. O livro vermelho dos militantes, fossem eles professores primários, jovens funcionários, sindicalistas ou intelectuais. O impacto desse livro, tão breve quanto incisivo, provinha do fato de, na opinião dos militantes, ir direito ao essencial, ou ir direto ao essencial, está escrito direito, ao vivido do colonizado. Penetrar no essencial do colonialismo significava, ao mesmo tempo, desmontar os mecanismos de exploração do sistema, desvendar as contradições do pensamento burguês na matéria, mas também indicar as vias que permitiam triunfar sobre esta vergonha do século XX. Ora, este último aspecto, se nos cingirmos exclusivamente ao discurso, a visão do autor pode parecer hoje marcada por um certo idealismo. Ele admite-o sem reservas. É certo que Césaire estigmatiza sem rodeios os limites históricos atingidos tanto pelo sistema colonial como pelo capitalismo e lança o grito de alarme contra a eventual disposição dos colonizadores a correrem o grande risco Yankee. Mas adaptando o ponto de vista do partido a que então pertencia, o Partido Comunista Francês, o escritor, ao concluir sua exposição, dirige-se a outra Europa nestes termos. Abre aspas. De sorte que se a Europa Ocidental não toma de moto próprio em África, na Oceania, em Madagascar, a iniciativa de uma política das nacionalidades, a iniciativa de uma política nova fundada no respeito aos povos e das culturas, que digo eu, se a Europa não galvaniza as culturas moribundas ou não suscita culturas novas, se não se torna despertadora de pátrias e civilizações, isto sem tomar em conta a admirável resistência dos povos coloniais, visto que o Vietnã simboliza atualmente de maneira esplendorosa, assim como a África do RDA, a Europa terá perdido sua derradeira oportunidade e, por suas próprias mãos, puxado sobre si o lençol das trevas mortais. Fecha aspas. Sob este ponto, o pensamento político de Aimé Césaire merece ser clarificado e, sobretudo, atualizado à luz dos seus escritos posteriores. Há quem argumente que o discurso não insiste suficientemente na dinâmica do fato nacional criado pelos movimentos de libertação. Césaire vai justamente aprofundar uma noção pela qual se abaterá no terreno do concreto o direito à iniciativa histórica dos povos, noutros termos, o direito à personalidade. Na sua célebre intervenção no primeiro Congresso dos Escritores e Artistas Negros, nessa febril sessão da tarde de 20 de setembro de 1956, o poeta, tirando a conclusão sobre as relações entre a situação colonial e a cultura, defende a necessidade militante de os intelectuais se comprometerem na via da libertação do demiurgo, mais claramente na luta popular de libertação nacional. Abre aspas. Soou a hora de nós mesmos. Fecha aspas. Acrescentaria um mês depois para bem mostrar que, de futuro, a tomada da iniciativa seria total. Ou ainda, abre aspas, só a África pode revitalizar, repersonalizar as Antilhas. Fecha aspas. Ora, a tomada de
consciência nacional manifestou-se nas Antilhas sob a dominação francesa na luta contra o Estatuto do Departamento, na luta contra o Estatuto de Departamentalização, da mesma maneira que as nações africanas se constituíram no decurso da luta contra o colonialismo e no período que se seguiu à emergência e à consolidação dos Estados independentes. Com efeito, a coesão psíquica engendrada pelo afrontamento direto do sistema colonial ganhou relevo com o efeito integrador veiculado pelo fator político-ideológico. E é por essa razão que o partido de Cesare, o Partido Progressista Martiniquês, foi o primeiro a proclamar a Martinica como nação. De tal sorte que o postulado de iniciativa precisou-se do pensamento de Cesare e tomou o mesmo sentido que Amílcar Cabral formulou nesta noção: o direito dos povos em situação colonial a terem a sua própria história. Para voltar ao discurso sobre o colonialismo, somos devedores de Cesare por ter levado ao Tribunal dos Povos os mistificadores de nosso comum destino e reinsuflado o ânimo na vaga vibrante do movimento de libertação nacional. Sinal de fidelidade à África e muito para além à universalidade de toda a fome e sede humanas. Aimé Cesare, sempre presente nas mutações da África, saúda-nos. Da minha ilha longínqua, da minha ilha em vigília, eu vos digo, Ho. Abre aspas. A libertação nacional de um povo é a reconquista da personalidade histórica desse povo. É o seu progresso à história pela destruição da dominação imperialista a que esteve sujeito. Fecha aspas. Fundamentos e objetivos da libertação nacional em relação com a estrutura social in A Arma da Teoria, Seara Nova, 1976. Vejo a África múltipla e una, vertical na sua tumultuosa peripécia, com seus refregos e seus nódulos, um pouco à parte, mas ao alcance do século como um coração de reserva. Mário Andrade, maio, 1976. Uma civilização que se revela incapaz de resolver os problemas que seu funcionamento suscita é uma civilização decadente. Uma civilização que prefere fechar os olhos aos seus problemas mais cruéis é uma civilização enferma. Uma civilização que trapaceia com seus princípios é uma civilização moribunda. A verdade é que a civilização dita europeia, a civilização ocidental, tal como a modelagem 2 séculos do regime burguês, é incapaz de resolver os dois problemas maiores a que a sua existência deu origem: o problema do proletariado e o problema colonial, que essa Europa, acusada no Tribunal da Razão, como no Tribunal da Consciência, se vê impotente para se justificar e se refugia cada vez mais numa hipocrisia tanto mais odiosa quanto menos suscetível de ludibriar. A Europa é indefensável. Parece que é esta a constatação que se confiam baixinho os estrategas americanos, o que em si não é grave. O que é grave é que a Europa moralmente e espiritualmente é indefensável. E acontece que hoje não são unicamente as massas europeias que incriminam, mas o ato da acusação é proferido no plano mundial por dezenas e dezenas de milhões de homens que do fundo da escravidão se erigem em juízes. Pode-se matar na Indochina, torturar em Madagascar, prender na África Negra, se viciar nas Antilhas. Os colonizados sabem a partir de agora que têm uma vantagem sobre os colonialistas. Sabem que os seus amos provisórios mentem. Logo que seus amos são fracos. E por quê? Hoje me pedem que fale da colonização e da civilização. Vemos direito o embuste principal de onde proliferam todos os outros. A colonização e civilização. A maldição mais comum nessa matéria é deixarmos-nos iludir de boa fé por uma hipocrisia coletiva, hábil em enunciar mal os problemas para melhor legitimar as soluções que se lhes aplicam. Equivale a dizer que o fundamental aqui é ver claro, pensar claro, entenda-se perigosamente, responder claro à inocente questão inicial, o que é, no seu princípio, a colonização.
Concordemos no que ela não é nem evangelização, nem empresa filantrópica, nem vontade de recuar as fronteiras da ignorância, da doença, da tirania, da propagação de Deus, nem extensão do direito. Admitamos uma vez por todas, sem vontade de fugir às consequências, que o gesto decisivo aqui é o do aventureiro e do pirata, do comerciante e do armador, do pesquisador de ouro e do mercador, do apetite e da força, tendo por detrás a sombra projetada maléfica de uma forma de civilização que, a dado momento da sua história, se viu obrigada internamente a alargar a escala mundial, a concordância de suas economias antagônicas. Prosseguindo a minha análise, verifico que a hipocrisia é recente, que nem Cortés ao descobrir o México de Alto do Grande Teucali, nem Pizarro diante de Cusco, e muito menos Marco Polo diante de Cambaluc, se proclamam os mandatários de uma ordem superior, que matam, que saqueiam, que possuem capacetes, lanças, cupidez, que os bajuladores vieram mais tarde, que neste domínio o grande responsável é o pedantismo cristão por ter enunciado equações desonestas. Cristianismo igual a civilização, paganismo é igual a selvageria, de que só se podiam deduzir abomináveis consequências colonialistas e racistas, cujas vítimas haviam de ser os índios, os amarelos e os negros. Por isto, admito que é bom pôr civilizações diferentes em contato umas com as outras, que consorciar mundos diferentes é excelente, que uma civilização, seja qual for o seu gênio íntimo, se estiola e se encerrar sobre si mesma, que aqui o intercâmbio é o oxigênio, e que a grande sorte da Europa é ter sido uma encruzilhada, e que o fato de ter sido o lugar geométrico de todas as ideias, o receptáculo de todas as filosofias, o ponto de acolhimento de todos os sentimentos, fez dela o melhor redistribuidor de energia. Mas então, pergunto, a colonização pôs verdadeiramente em contato? Ou, se prefere, ela era a melhor das maneiras para se estabelecer o contato? Eu respondo não. Eu digo que da colonização à civilização a distância é infinita, que de todas as expedições coloniais acumuladas, de todos os estatutos coloniais elaborados, de todas as circulares ministeriais expedidas, é impossível resultar um só valor humano. Seria preciso estudar primeiro como a colonização se esmera em descivilizar o colonizador e embrutecê-lo. Na verdade, a acepção da palavra é em degradá-lo, em despertá-lo para os instintos ocultos, para a cobiça, para a violência, para o ódio racial, para o relativismo moral, e mostrar que sempre que há uma cabeça degolada e um olho esvaziando no Vietnã, e que em França se aceita uma rapariguinha violada, e que em França se aceita um malgache suplicado, e que em França se aceita uma aquisição da civilização que pesa com seu peso morto, uma regressão universal, que se opera uma gangrena, que se instala um foco de infecção, que alastra, que no fim de todos esses tratados violados, de todas essas mentiras propaladas, de todos esses prisioneiros manietados e interrogados, de todos esses patriotas torturados, no fim desta arrogância racial encorajada, desta jactância ostensiva, há o veneno instilado nas veias da Europa e o progresso lento, mas seguro, do aselvajamento do continente. E então, um belo dia, a burguesia é despertada por um terrível ricochete. Os gestapos afadigam-se, as prisões enchem-se, os torcionários inventam, requintam, discutem em torno dos cavaletes. As pessoas espantam-se e indignam-se. Dizem, como é curioso, ora, é o nazismo. Isso passa. E aguardam e esperam e calam em si próprias a verdade, que é uma barbárie, mas a barbárie suprema, a que a coroa, a que resume a cotidianidade das barbáries, que é o nazismo, sim, mas que antes de serem suas vítimas foram os cúmplices que o toleraram, esse mesmo nazismo, antes de o sofrer. Absolveram-no, fecharam-lhe os olhos,
legitimaram-no, porque até aí só se tinha aplicado a povos não europeus, que o cultivaram, são responsáveis por ele, e que ele brota, rompe, goteja, antes de submergir nas suas gotas avermelhadas de todas as fissuras da civilização ocidental e cristã. Sim, valeria a pena estudar clinicamente no pormenor os itinerários de Hitler e do hitlerismo e revelar ao burguês muito distinto, muito humanista, muito cristão do século XX, que traz em si um Hitler que se ignora, que Hitler vive nele, que Hitler é o seu demônio, que se o vitupera e por falta de lógica, que no fundo o que não perdoa Hitler não é o crime em si. O crime contra o homem não é a humilhação do homem em si, é o crime contra o homem branco, a humilhação do homem branco e o ter aplicado à Europa processos colonialistas a que até aqui só os árabes da Argélia, os coolies da Índia e os negros da África estavam subordinados. E aí está a grande censura que dirijo ao pseudo-humanismo, o ter, por exemplo, correção, o ter por tempo excessivo apalcado os direitos do homem, o ter ido e ainda ter deles uma concepção estreita e parcial e faciosa, e bem feitas as contas sordidamente racista. Falei muito de Hitler. É que ele merece-o. Permite-nos uma visão ampla e permite-nos apreender que a sociedade capitalista, no seu estágio atual, é incapaz de fundar um direito das pessoas, tal como se revela impotente para fundar uma moral individual, queira-se ou não, no fim deste beco sem saída chamada Europa. Quero dizer, a Europa de Adenauer, de Schuman, de Bidault e alguns outros. A Hitler. No fim do capitalismo desejoso de sobreviver, a Hitler. No fim do humanismo formal e da renúncia filosófica, a Hitler. E desde logo uma de suas frases se me impõe, abre aspas, nós aspiramos não à igualdade, mas sim à dominação. O país da raça estrangeira deverá voltar a ser um país de servos, de jornaleiros agrícolas ou de trabalhadores industriais. Não se trata de suprimir as desigualdades entre os homens, mas de as amplificar e as converter em lei. Fecha aspas. Isso soa claro, arrogante, brutal e instala-nos em plena selvageria ululante, mas desçamos um grau. Quem fala? Tenho vergonha de o dizer. É o humanista ocidental, o filósofo idealista, que se chame Renan. É um acaso que tenha sido tirado de um livro intitulado La Réforme intellectuelle et morale, que tenha sido escrito em França, no amanhã de uma guerra que a França quisera que fosse do direito contra a força, diz muito sobre a ética burguesa. A regeneração das raças inferiores ou abastadas pelas raças superiores está dentro da ordem Correção. A regeneração das raças inferiores ou abastardadas pelas raças superiores está dentro da ordem providencial da humanidade. O homem do povo é quase sempre entre nós um nobre renegado, a sua mão pesada é mais aceita ao manejo da espada do que a do utensílio servil. Prefere bater-se a trabalhar, isto é, regressa ao seu primeiro estado. Regere império populus. Eis a nossa vocação. Derramai esta doravante atividade sobre os países que, como a China, concitam a conquista estrangeira. Dois aventureiros que desinquietam a sociedade europeia, fazei um ver sacrum, um exame como o dos francos, dos lombardos, dos normandos, e cada qual estará no seu papel. A natureza gerou uma raça de operários, é a raça chinesa, de uma maravilhosa destreza de mão e quase sem nenhum sentimento de honra. Governai-a como justiça, celebrando-lhe pelo benefício de tal governo um amplo erário em proveito da raça conquistadora, e ela ficará satisfeita. Uma raça de trabalhadores da terra é o negro, sede para ele bom e humano, e tudo estará em ordem. Uma raça de senhores e soldados é a raça europeia. Que se produza, correção, que se reduza esta nobre raça a trabalhar no ergástulo como os negros e os chineses,
e ela revolta-se. Entre nós, todo o revoltado é mais ou menos um soldado que errou a vocação, um ser feito para a vida heróica, e que constrangeram a uma tarefa contrária à sua raça. Mau operário, soldado bom demais. Ora, a vida que revolta os nossos trabalhadores faria a felicidade de um chinês, que de um felá, seres de maneira alguma militares, que cada qual faça aquilo para que nasceu e tudo correrá bem. Hitler? Rosenberg? Não. Renan. Mas desçamos ainda mais um grau. É o político verboso. Quem protesta? Ninguém. Que eu saiba, quando o senhor Albert Sorel, botando discurso aos alunos da escola colonial, lhes ensina que seria pueril opor aos empreendimentos europeus de colonização um pretenso direito de ocupação, e não sei que outro direito de feroz isolamento que perpetuaria em mãos incapazes a vã posse de riquezas desaproveitadas. E quem se indigna em ouvir um certo reverendo Padre Bard assegurar que os bens deste mundo, se ficassem indefinidamente repartidos como seriam sem a colonização, não corresponderiam nem aos desígnios de Deus, nem às justas exigências da coletividade humana. Dado como afirma o seu confrade em cristianismo, o reverendo Padre Miller, abre aspas, que a humanidade não pode tolerar que a incapacidade, a incúria, a preguiça dos povos selvagens deixem indefinidamente sem emprego as riquezas que Deus lhes confiou para as colocarem ao serviço do bem de todos. Ninguém. Quero dizer, nenhum escritor encartado, nenhum acadêmico, nenhum pregador, nenhum político, nenhum cruzado de direito e da religião, nenhum defensor da pessoa humana. E todavia, pela boca dos Saralt e dos Bard, dos Biller, dos Renan, pela boca de todos os que julgavam e julgam lícito aplicar aos povos extra-europeus e em benefício das nações mais fortes e melhor equipadas, uma espécie de expropriação por motivo de utilidade pública, era já Hitler que falava. Onde quero chegar? A esta ideia que ninguém coloniza inocentemente, ninguém coloniza impunemente, que uma nação que coloniza, que uma civilização que justifica a colonização, portanto, a força é já uma civilização doente, uma civilização moralmente ferida, que irresistivelmente, de consequência em consequência, de negação em negação, chama o seu Hitler, isto é, o seu castigo. Colonização. Testa de ponte numa civilização de barbárie, donde pode, em qualquer momento, desembocar a negação para pura e simples da civilização. Da história das expedições coloniais, respinguei algumas características que citei algures, com todo o vagar. Isso não teve a sorte de agradar a toda a gente. Parece que é desenterrar cadáveres antigos. Vejamos. Seria inútil citar o coronel Montagnac, um dos conquistadores da Argélia, para varrer as ideias que me assediam algumas vezes, mando cortar cabeças, e não cabeças de alcachofras, mas verdadeiras cabeças de homens. Conviria recusar a palavra ao conde de Harrison, abre aspas, é verdade que trazemos um barril cheio de orelhas colhidas, par por par, aos prisioneiros, amigos ou inimigos. Deveria negar-se a Saint Arnaud o direito de fazer a sua bárbara profissão de fé? Abre aspas, devasta-se, incendeia-se, pilha-se, destroem-se as casas e as árvores. Fecha aspas. Deveria impedir-se o Marechal Bourgogne de sistematizar tudo isto numa teoria audaciosa e reivindicar-se dos egrégios antepassados? Abre aspas. Impõe-se uma grande invasão em África que se assemelhe aos que faziam os francos, ao que faziam os godos. Fecha aspas. Deveria, enfim, relegar-se para as trevas o olvido ou feito das armas memorável do comandante Gerard e silenciar a tomada de Ambique, cidade em que, a bem dizer, nunca pensara em defender-se? Abre aspas.
Os atiradores não tinham ordem de matar senão os homens, mas não os contiveram. Ébrios, com o odor do sangue, não pouparam nenhuma mulher, nenhuma criança. Ao fim da tarde, sobre a ação do calor, uma pequena neblina se levantou. Era o sangue das 5.000 vítimas à sombra da cidade que se evaporava ao pôr do sol. Os fatos são ou não verdadeiros, e as volúpias sádicas, as inomináveis delícias que fazem tremeliçar a carcaça de Loti, quando retém no fundo do seu binóculo de oficial um bom massacre de anamitas. Verdade ou mentira? E se esses fatos são verídicos, como não está ao alcance de ninguém negá-lo, dir-se-á para os minimizar que estes cadáveres nada provam? Quanto a mim, se recordei uns tantos detalhes dessas hediondas matanças, não foi por deleitação morosa. Foi porque penso que estas cabeças humanas, estas colheitas de orelhas, estas casas queimadas, estas invasões góticas, este sangue que fumega, estas cidades que se evaporam à lâmina do gládio, não é a tão baixo preço que nos desembaraçaremos delas. Provam que a colonização desumaniza, repito, mesmo o homem mais civilizado, que a ação colonial, a empresa colonial, a conquista colonial, fundada sobre desprezo pelo homem indígena e justificada por esse desprezo, tende inevitavelmente a modificar quem a empreende, que o colonizador, para se dar boa consciência, se habitua a ver no outro ou animal. Se exercita a tratá-lo como animal, tende objetivamente a transformar-se ele próprio em animal. É esta ação, este ricochete da colonização que importava assinalar. Nota. Trata-se do relato da tomada de Touanan, publicado em Le Figaro em dezembro de 1883, e o citado no livro de Anne Serban Loti, Sa vie son oeuvre. A grande chacina, abre aspas. A grande chacina tinha então começado. Tinham-se feito fogos de salvas duplas, e era um prazer ver esses ramalhetes de balas tão facilmente dirigíveis abaterem-se sobre eles 2 vezes por minuto, obedecendo a um comando metódico e seguro. Viam-se alguns absolutamente loucos, que se erguiam tomados por uma vertigem de correr, em zigue-zague, e todos retorcidos lançavam-se nesta corrida de morte, arregaçando-se até os rins, de uma maneira cômica, e depois divertíamos-nos a contar os mortos, etc. Fecha aspas. Parcialidade? Não. Houve tempo em que estes mesmos fatos eram motivo de vaidade e em que, seguros do amanhã, não se mastigavam as palavras. Uma última citação. Vou buscá-la a um certo Carl Seeger, autor de um ensaio sobre a colonização. Os países novos constituem um vasto campo aberto às atividades individuais violentas que nas metrópoles colidiram com certos preconceitos com uma concepção ajuizada e regrada da vida, e que nas colônias podem desenvolver-se mais livremente e, por conseguinte, afirmar o seu valor. Assim, as colônias podem, até certo ponto, servir de válvula de segurança da sociedade moderna. Se esta utilidade fosse a única, seria imensa. Em verdade, há taras que ninguém pode reparar e que nunca se acabaram de espiar. Mas falemos dos colonizados. Bem, vejo que a colonização destruiu as admiráveis civilizações índias e que nem Detergent, nem Royal Dutch, nem Standard Oil jamais me consolarão dos astecas e dos incas. Bem vejo, condenadas a prazo, as civilizações em que a colonização introduziu um princípio de ruína, Oceania, Nigéria e Nyasalândia. Vejo menos bem o que lhes trouxe: segurança, cultura, juridismo. Entretanto, olho e vejo por toda parte onde existem frente a frente
colonizadores e colonizados, a força, a brutalidade, a crueldade, o sadismo, o choque e o parodiando a formação cultural, a fabricação apressada de uns tantos milhares de funcionários subalternos, boys, artesãos, empregados de comércio e intérpretes necessários à boa marcha dos negócios. Falei de contato. Entre colonizador e colonizado, só há lugar para o trabalho forçado, a intimação, a pressão, a polícia, o imposto, o roubo, a violação, as culturas obrigatórias, o desprezo, a desconfiança, a arrogância, a suficiência, a grosseria, as elites desacerbadas, as massas aviltadas. Nenhum contato humano, mas relações de dominação e de submissão que transformam o homem colonizador é criado ajudante, comitre, chicote e o homem indígena em instrumento de produção. É a minha vez de enunciar uma equação. Colonização igual coisificação. Ouço a tempestade, falam-me de progresso, de realizações, de doenças curadas, de níveis de vida elevados, acima de si próprios. Eu falo de sociedades esvaziadas de si próprias, de culturas espezinhadas, de instituições minadas, de terras confiscadas, de religiões assassinadas, de magnificências artísticas aniquiladas, de extraordinárias possibilidades suprimidas. Lançam-me a cara factos, estatísticas, quilometragens de estradas, de canais, de caminhos de ferro. Mas eu falo de milhares de homens sacrificados no Congo-Oceano, falo dos que, no momento em que escrevo, cavam à mão o porto de Abidjan. Falo de milhões de homens arrancados de seus deuses, à sua terra, aos seus hábitos, à sua vida, à sua dança, à sabedoria. Falo de milhões de homens a quem inculcaram sabiamente o medo, o complexo de inferioridade, o tremor, a genuflexão, o desespero, o servilismo. Lançam-me em cheio aos olhos toneladas de algodão ou de cacau exportado, hectares de oliveiras ou de vinhas plantadas. Mas eu falo de economias naturais, de economias harmoniosas e viáveis, de economias adaptadas à condição do homem indígena, desorganizadas, de culturas de subsistências destruídas, de subalimentação instalada, de desenvolvimento agrícola reorientado unicamente para benefício das metrópoles, de rapinas de produtos, de rapinas de matérias-primas. Ufanam-se de abusos suprimidos. Eu falo de abusos, mas também para dizer que aos antigos, muitos reais, sobrepuseram outros, muito detestáveis. Falam-me de tiranos locais trazidos à razão, porém constato que, regra geral, eles fazem muito boa parelha com os novos e que, destes aos antigos, e vice-versa, se estabeleceu em detrimento dos povos um circuito de bons serviços e cumplicidade. Falam-me de civilização e eu falo de proletarização, de mistificação. Quanto a mim, faço a apologia sistemática das civilizações para-europeias. Cada dia que passa, cada negação de justiça, cada carga policial, cada reclamação operária afogada em sangue, cada escândalo abafado, cada expedição punitiva, cada viatura da CRS, cada polícia e cada miliciano fazem-nos sentir o preço das nossas velhas sociedades. Eram sociedades comunitárias, nunca de todos para alguns. Eram sociedades não só pré-capitalistas, como se disse, mas também anticapitalistas. Eram sociedades democráticas, sempre. Eram sociedades cooperativas, sociedades fraternais. Faço a apologia sistemática das sociedades destruídas pelo imperialismo. Elas eram um facto, não tinham a mínima pretensão de ser uma ideia, não eram, apesar de seus defeitos, odiosas ou condenáveis. Contentavam-se em ser perante elas. Nem a palavra derrota, nem a palavra calamidade tinham sentido. Elas reservaram intacta a esperança. Enquanto que essas são as únicas palavras que se podem aplicar com toda a honestidade aos empreendimentos europeus fora da Europa.
A minha única consolação é que as colonizações passam, as nações dormitam apenas um momento e os povos ficam. Posto isto, parece que em certos meios se fingiu descobrir em mim um inimigo da Europa e um profeta do regresso ao passado pré-europeu. Pelo meu lado, busco em vão onde pude defender tais argumentos, onde me viram subestimar a importância da Europa na história do pensamento humano, onde me ouviram pregar um qualquer regresso, onde me viram pretender que podia haver regresso. A verdade é que eu disse uma coisa totalmente diferente, a saber, o que o grande drama histórico da África não foi tanto seu contato demasiado tardio com o resto do mundo, como a maneira como esse contato se operou, que foi no momento em que a Europa caiu nas mãos dos financeiros e capitães da indústria, os mais desprovidos de escrúpulos que a Europa se propagou, que o nosso azar quis que fosse essa a Europa que encontramos no nosso caminho e que a Europa tem contas a prestar perante a comunidade humana pela maior pilha de cadáveres da história. Aliás, ao julgar a ação colonizadora, acrescentei que a Europa se acomodou bastante bem com todos os feudais indígenas que aceitavam servir. Urdiu com eles uma cumplicidade viciosa, tornou a sua tirania mais efetiva, mais eficaz, que a sua ação tendeu nada menos que a prolongar artificialmente a sobrevivência nos passados locais, no que eles continham de mais pernicioso. Eu disse, e é muito diferente que a Europa colonizadora enxertou o abuso moderno na antiga injustiça, o odioso racismo na velha desigualdade. Se é um processo de intenção que me movem, mantenho que a Europa colonizadora é desleal ao legitimar a posteriori a ação colonizadora pelos evidentes progressos materiais realizados em certos domínios sob o regime colonial. Dado que a mutação brusca é sempre possível em história, como em qualquer outro capítulo, que ninguém sabe a que estádios de desenvolvimento teriam chegado estes mesmos países sem a intervenção europeia, que o equipamento técnico, a reorganização administrativa, numa palavra, a europeização da África ou a Ásia, não estavam como o prova o exemplo japonês. De modo algum ligados à ocupação europeia, que a europeização dos continentes não europeus podia processar-se de outra maneira que não sobre a bota da Europa, que esse movimento de europeização estava em curso, que foi mesmo afrouxado e que em todo caso foi falseado pela dominação da Europa. Aliás, a julgar a ação colonizadora, acrescentei que a Europa se acomodou bastante bem com todos os feudais indígenas que aceitavam servir. Urdiu com eles uma cumplicidade viciosa, tornou a sua tirania mais efetiva e mais eficaz, e que sua ação tendeu nada menos a prolongar artificialmente a sobrevivência dos passados locais, no que neles continham de mais pernicioso. Eu disse, e é muito diferente que a Europa colonizadora enxertou o abuso moderno na antiga injustiça, o odioso racismo na velha desigualdade. Se é um processo de intenção que me movem, mantenho que a Europa colonizadora é desleal ao legitimar a posteriori a ação colonizadora pelos evidentes progressos materiais realizados em certos domínios sob o regime colonial, dado que a mutação brusca é sempre possível, em história como em qualquer outro capítulo, que ninguém sabe a que estágio de desenvolvimento teriam chegado esses mesmos países sem a intervenção europeia. Que o equipamento técnico, a reorganização administrativa, numa palavra, a europeização da África ou da Ásia, não estavam como a prova o exemplo japonês, de modo algum ligados à ocupação europeia. Que a europeização dos continentes não europeus podia processar-se de outra maneira que não sob a da bota da Europa, que esse movimento de europeização estava em curso, que foi mesmo afrouxado, que, em todo caso, foi falseado pela dominação da Europa. A prova é que, atualmente, são os indígenas de África ou de Ásia que reclamam escolas e é a Europa colonizadora que as recusa, que é o homem africano que pede portos e estradas e a Europa colonizadora que regateia,
que é o colonizado que quer avançar e é o colonizador que o retém.